Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula Departamentalização. Então o tema departamentalização ele é visto dentro dos teóricos neoclássicos em uma tentativa de transformar os postulados clássicos numa perspectiva de maior praticidade. Departamentalização, boa parte dos alunos, dos profissionais no mercado acreditam existir apenas uma forma de departamentalização, que nós iremos falar mais à frente, mas é a departamentalização por função. E alguns questionam, mas professor, eu não departamentalizo de uma forma só pelos setores? Então eu tenho o setor de marketing, setor finanças, setor produção, setor recursos humanos. Não é este o único critério? Não. Nós temos outros critérios adotados, dependendo dos interesses estratégicos das organizações, de homogeneidade dos recursos. Pois bem, vamos avançar. Iniciamos o nosso conteúdo trabalhando a parte do conceito do que é departamentalização. Então, departamentalização é a divisão do trabalho por um critério de especialização dentro da estrutura organizacional da empresa. Portanto, nós estamos falando de estrutura organizacional. E nós já vimos em outras aulas, em outros conteúdos, o quanto a estrutura organizacional de uma empresa pode auxiliá-la ou dificultá-la no alcance dos seus objetivos organizacionais. Estruturas organizacionais, por exemplo, muito verticalizadas, são estruturas organizacionais que podem dificultar a fluidez da comunicação. Só para nós darmos um exemplo desta realidade. Portanto, estrutura organizacional é um tema muito caro para os gestores, um tema muito importante para os gestores. Avançando ainda mais no conteúdo, no conceito, nós vamos apresentar um conceito ainda mais completo de departamentalização. Departamentalização é um agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade. Esse critério pode ser territorial, por cliente, por processo, por função, por projeto, matricial, misto. Então temos uma série de possibilidades de definições de critérios de homogeneidade. Então é o agrupamento de acordo com este critério que torna as atividades semelhantes, em que eu escolho as atividades e os correspondentes recursos necessários para a realização desta atividade. Que recursos seriam esses, professor? Recursos humanos, financeiros, materiais, máquinas e equipamentos, enfim, os vários recursos limitados que as organizações têm. E a partir deste critério de homogeneidade, eu tenho esses recursos e aloco esses recursos dentro das várias unidades organizacionais a partir deste critério escolhido previamente. E aí nós temos várias formas de departamentalização. Processo organizacional de determinar como as atividades serão agrupadas, a isso nós chamamos de departamentalização. Então faz parte da função do gestor, por ser um processo organizacional, definir o tipo de departamentalização que a organização terá. Só recapitulando rapidamente, qual o processo administrativo, o processo organizacional, quais são as funções básicas do gestor? Planejar, organizar, liderar e avaliar. Então, dentro do tópico organização, nós temos esta definição do tipo de departamentalização que será adotado por esta empresa ou por esta organização. Nós estamos falando do conteúdo estrutura organizacional. Então, quais são os tipos que nós iremos estudar de departamentalização? Por função, por produto/serviço, por território, ou também chamada de geográfica, por cliente, por processo, por projeto, matricial e mista. São as 8 formas que nós iremos adotar a partir do autor Hidalberto Chiavenato, do livro Teoria Geral da Administração. É importante observar que a adoção de uma maneira de departamentalizar depende do momento em que a organização está vivendo.
depende da contingência que a organização está passando. Quando nós falamos, a maioria das organizações adotam um critério de departamentalização, uma maneira de departamentalizar, que é a abordagem da contingência à departamentalização. O que significa dizer essa abordagem da contingência em relação à departamentalização? Geralmente, as organizações adotam mais de um tipo de departamentalização, mais de uma maneira de constituir a sua departamentalização. Porém, existe uma constância, que é a seguinte adoção, nós iremos apresentar. Aqui nós apresentamos uma pirâmide, que é a pirâmide que representa a estrutura organizacional. Temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Nos níveis administrativos, ou os níveis gerenciais, que são os níveis estratégico e táticos, nós temos uma tendência a adotar a abordagem funcional, a departamentalização funcional. E aí, dependendo da atividade fim da organização, uma forma de departamentalização se adequa mais ao tipo de produto ou serviço que ela entrega. Por exemplo, se é uma organização do segmento da construção civil, nós encontramos atividades administrativas que representam a departamentalização funcional, e nas obras, a parte de execução, uma departamentalização muito comum nas organizações da construção civil é a departamentalização por projetos. Pois bem, então, aqui nós temos uma departamentalização mista, em que na parte administrativa departamentalizamos por função e, dependendo da atividade que a organização desempenha, escolheremos um outro tipo de departamentalização. É a mais usual encontrada nas estruturas organizacionais. Então, iremos, doravante, entender cada uma das formas de departamentalização. Vamos lá. A primeira delas, uma das mais utilizadas, é a departamentalização por funções. A departamentalização por funções nada mais é do que agrupar funções comuns ou atividades que são próximas, que são semelhantes, para formar uma unidade organizacional. Então, digamos que eu tenho uma função ligada a contas a pagar, uma função ligada a contas a receber, uma função relacionada à conciliação bancária. Estas funções têm semelhanças e ficam agrupadas dentro de um mesmo departamento, que é o departamento financeiro. Agrupam estas funções, portanto, por este critério. Nós poderíamos dar este exemplo também para a área de recursos humanos, que agrupa uma série de funções que são comuns, e assim sucessivamente, dentro de várias estruturas organizacionais, temos esta adoção. Desta forma, todos os indivíduos que executam funções semelhantes ficarão reunidos. Todo o pessoal da contabilidade em um setor, todo o pessoal da área de secretaria em um outro setor, todas as enfermeiras em um outro setor, todos os médicos em um outro setor e assim por diante. Então, pelas funções, eu vou criando os departamentos, as unidades organizacionais. Volto a dizer, é uma departamentalização muito comum e muitos alunos acreditam, inclusive, ser a única forma de departamentalização. Fato este que não é verdade, nós iremos verificar as outras formas. A departamentalização funcional ela pode ocorrer em qualquer nível, porém ela é muito encontrada mais próximo à cúpula da gestão, no nível estratégico e no nível tático. Como todas as formas de departamentalizações, nós temos vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens da departamentalização por função? Vamos analisar algumas dessas vantagens. Primeiro, mantém o poder e o prestígio das funções principais. Então, as funções principais, dependendo da atividade que a organização desempenha, essas funções terão mais poder, terão mais prestígio. Uma outra vantagem é que ela cria uma eficiência através do princípio da especialização. O que é eficiência? Utilização melhor dos meios. Uma vez que eu conheço, pela especialização dos assuntos, quais são as áreas que melhor lidam com estes assuntos,
fica mais fácil, né, eu procurá-las, fica mais fácil acertar no encontro dessa especialização. Então, se eu preciso de um assunto relacionado à área financeira, eu não vou procurar em outro departamento que não o departamento financeiro. Consequentemente, a próxima vantagem é a centralização da perícia da organização. Então, muito ligado à vantagem anterior. Então, eu centralizo o nível de conhecimento da organização nessas áreas, nesses verdadeiros bolsões de conhecimento sobre este assunto. Então, se eu preciso falar sobre recursos humanos, eu vou a um setor específico. Se eu preciso falar sobre produção, área de produção, eu vou a um determinado setor e assim sucessivamente. Permite também, por parte do nível gerencial, do nível estratégico, o maior controle das funções pela alta direção. Digamos que ocorreu um problema ligado a recrutamento e seleção. Eu sei que pela natureza da função, eu vou procurar os responsáveis a respeito deste problema junto ao setor de recursos humanos. E assim sucessivamente. Se eu tiver um problema ligado a finanças, eu sei, eu posso controlar melhor este problema sabendo qual área é responsável pelo mesmo. Uma outra característica é a segurança na execução das tarefas por parte desta perícia dos executores, também consequência da característica anterior. E também a tendência de um melhor relacionamento entre os pares que estão dentro da unidade organizacional, porque estudam as mesmas coisas, falam uma mesma linguagem, interpretam o mundo por uma mesma visão de mundo, portanto, são personagens que tendem a um bom relacionamento dentro do seu setor. Né? Digamos que os profissionais de tecnologia da informação que estão na área de tecnologia da informação tendem a ter uma melhor comunicação, uma melhor criação de cultura organizacional entre este setor em que atuam do que com outros setores que não enxergam o mundo da mesma forma, não têm a mesma facilidade de comunicação e etc. E esta forma de departamentalização é muito aconselhada para empresas que tenham poucas linhas de produto. Bem, desvantagens em relação à departamentalização por funções. Então, nós temos a responsabilidade pelo desempenho geral de determinada função, ela ocorre somente na cúpula. Então, eu tenho também uma centralização da responsabilidade pelo desempenho. E o desempenho total ficará apenas no nível máximo da estrutura organizacional. Então, é uma linha, né, de autoridade e de responsabilidade adotada. Cada gerente vai fiscalizar, então, apenas uma função estreita ligada à sua responsabilidade. Então, os gerentes não têm responsabilidades quando os processos, quanto às atividades saem sobre o seu setor, né, do seu setor. O treinamento de gerentes para assumir a posição no topo é limitado, porque imagine um gestor que atuou apenas na área financeira e ali construiu sua carreira. E ele ascende ao nível máximo da organização, ele é CEO da organização. Portanto, esse gestor, ao administrar a organização, ele terá uma gestão enviesada, tendenciosa, apenas para enxergar o mundo pelo viés financeiro, que é um viés importantíssimo, fundamental, mas a organização não é apenas finanças. A organização também depende de relações comerciais, de relações de produção, de relações legais, de relações ambientais, de relações tecnológicas e de uma infinidade de outras relações. Se eu enxergar todas estas outras relações apenas pelo viés financista, eu posso comprometer o desempenho estratégico da organização perante outros assuntos. O que algumas organizações têm feito para eliminar esta desvantagem quanto a gestores que assumem a cúpula? Criam os programas de trainees. Então, os programas de trainees são ótimos nesta perspectiva. Esses programas em que os estagiários atuam em determinado período numa área comercial, um outro período na área de finanças, um outro período na área de compras, em outro período na área de recursos humanos, um outro período na área contábil e assim sucessivamente, permitem com que esses estagiários
em que visa, com esses estagiários, que eles ocupem funções de gestão no futuro, que ao ocuparem esses cargos de gestão, tenham uma visão um pouco mais sistêmica, menos enviesada. Então, os programas de trainees são programas muito úteis neste sentido, de tentar resgatar essa visão sistêmica por parte do futuro gestor. Bem, a coordenação entre as funções se torna complexa e mais difícil quando a organização é em tamanho e amplitude, quanto maior é a organização em tamanho e amplitude. Então, coordenar essas atividades não é fácil. Nós temos disputas aí históricas, né, entre a área comercial e a área financeira, entre a área financeira e a área de produção. Então, controlar essas disputas, essas discussões, muitas vezes esses conflitos, em outras vezes esses dilemas, trata-se de uma dificuldade enorme por parte dos gestores em nível estratégico. E nós temos uma outra crítica que é feita é um exagerado excesso de especialização, de forma que muitas vezes o profissional que está na área, vamos dizer, em um setor de marketing da organização, e dentro desse setor de marketing ele trabalha com propaganda, publicidade. Nesse setor ele apresenta talvez peças e resultados e nem sempre leva em consideração outras variáveis, talvez variáveis humanas, variáveis ambientais, variáveis financeiras. Então, por ser muito especializado apenas na expertise a qual o departamento que ele está é responsável, ele acaba por perder e por contribuir pouco quando o assunto é relacionado a outros fatores. Então, essa visão integrada acaba dificultando também gerando essa super especialização e dificultando o encontro sistêmico das informações tão necessárias hoje nas organizações. E aqui nós temos um organograma que representa a estrutura organizacional por funções. Provavelmente vocês já viram organogramas nesta perspectiva, em que nós temos uma gerência de produção, uma gerência financeira, de marketing, de recursos humanos e etc. Então, é a estrutura organizacional muito comum aí nas organizações. Uma outra forma de departamentalização que nós temos já adota um critério diferente. A organização não terá mais um departamento de marketing para toda a empresa, ela não terá mais um departamento de produção para toda a empresa, um departamento financeiro para toda a empresa. A organização passa a adotar um outro critério de homogeneidade. Que critério é esse? Por produto. Então vamos entender do que trata. Então é feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Então perceba que o critério passa a ser o critério produto e não a função. Então o organograma nessa perspectiva seria: eu tenho uma gerência para um produto têxtil, uma gerência para um produto farmacêutico, uma gerência para produto químico. Se fosse na departamentalização por função, eu teria uma gerência só de produção, que teria esses 3 produtos lá dentro. Aqui não, eu tenho uma duplicidade de gerências. Então eu tenho a gerência por qual critério? Função? Não. Pelo critério produto. Então eu vou ter gestores a mais para os produtos, como sendo o principal critério de homogeneidade. Um exemplo disso foi a IBM na década de 80, em que mudou a sua estrutura organizacional para a departamentalização por produto. Então, antes ela tinha uma orientação funcional em que a produção, em que o marketing, em que o desenvolvimento de produtos eram centralizados e serviam para todos. Então, a área de marketing servia para a área de marketing de todos os produtos. A área de desenvolvimento de produtos, ela desenvolvia produtos para todos os produtos, e assim sucessivamente. Ela realizou uma mudança organizacional para uma orientação por produto, de tal forma colocando as funções em grupos de produtos. Então ela tinha, né, um departamento para MyFrames, um departamento para consultoria, enfim, os departamentos eram definidos pelo produto que a organização desenvolvia.
Esta forma de departamentalização ela é muito adotada em lojas de departamento, ela pode ser adotada em hospitais, em que você tem a divisão pelo produto, quando fala produto, lembrando que é produto barra serviço. Né? Então é aquilo que a organização entrega, que pode ser mais produto tangível ou mais serviço. Então o hospital, ele muitas vezes divide os seus departamentos por áreas ligadas ao produto. Então tem um departamento ligado ao serviço de cirurgia, um departamento ligado ao serviço de obstetrícia, um departamento ligado à assistência coronariana, um departamento ligado ao produto de gastrologia, de gastro, e assim sucessivamente. Então eu crio setores em que o critério é o produto. Bem, quais vantagens dessa departamentalização por produto? Perceba que que a organização passa a dirigir a sua atenção para as linhas específicas de produtos ou serviços que ela oferece. Ao invés de trabalhar todos os produtos dentro de uma única pasta, ela passa a dar atenção especial para cada um dos seus produtos. Então ela torna-se uma conhecedora a fundo dos seus produtos específicos. Ao coordenar, a coordenação dessas funções ao nível de divisão de produto torna-se melhor do que se eu tratasse tudo dentro do mesmo bojo, né? Então eu também dou uma atenção direcionada aos produtos. Pode-se atribuir melhor responsabilidade quanto ao lucro, isso é uma vantagem, né, em relação aos centros de custo, ao lucro que pode ser gerado por cada um dos produtos. Eu vou ter isso específico, vou saber qual produto me rende mais, qual serviço me rende mais na organização, mas isso também tem um risco que nós iremos verificar nas desvantagens. Facilita a coordenação dos resultados, né, porque eu tenho resultado por produto, a integração também. Então eu vou ter um departamento de marketing para o produto A, um outro departamento de marketing para o produto B. Então eu vou ter profissionais distintos em que eu vou ter uma possibilidade de coordenar profissionais de finanças, de recursos humanos, de marketing, de produção, de um produto. Então perceba que destas 4 áreas que eu citei, eu vou integrar muito bem elas, porque qual é o olhar do marketing quando ele estiver desenvolvendo? É o produto. Qual o olhar da área financeira? É o produto. Então todas essas áreas da organização estarão direcionadas ao produto, olhando para o mesmo ponto. Propicia a alocação de capital especializado para cada grupo de produto. Vender um produto, vamos dizer, automóveis, né? Um produto do topo da pirâmide dos automóveis, dos carros de luxo, é totalmente diferente de vender um produto de entrada. Então perceba que eu vou poder direcionar vendedores específicos para cada um dos produtos, gerando assim um capital especializado por parte desse grupo de produto. Capital intelectual especializado por parte desses profissionais que pensarão o tempo todo este produto. E propicia condições extremamente favoráveis para a inovação e criatividade, justamente por integrar essa multiplicidade de funções olhando para o produto. Então é uma possibilidade de integração. Como todas as características, temos algumas desvantagens presentes, que são: vocês vão perceber que todas essas departamentalizações que seguirão por produto, a próxima agora por cliente e assim algumas outras, as vantagens e desvantagens se assemelham muito. Qual que é a grande vantagem da departamentalização por produto? Eu vou saber tudo sobre cada produto da organização. Agora, qual que é a grande desvantagem por essa departamentalização por produto? Eu vou precisar de mais pessoas. Eu vou precisar de mais recursos. Eu vou gerar uma duplicidade. Eu não vou ter um profissional de comercial que vai atender todos os produtos. Eu vou ter um comercial para atender o produto A, um comercial para atender o produto B e assim sucessivamente. Então isso pode gerar uma duplicação, algumas vezes desnecessárias, de recursos e também de equipamentos.
Outra desvantagem, pode propiciar o aumento de custos pela duplicidade de atividade nos vários grupos de produtos. Aumentaremos os custos. E pode criar uma situação, lembra que eu disse que um determinado caso poderia ser vantagem e desvantagem. Na medida em que eu sei quais são os produtos que mais me dão retorno, então eu tenho o produto A que é produto top, é o produto que mais vende. Então eu posso criar uma situação em que o gerente desse produto A se torna muito poderoso dentro da estrutura organizacional. Isso pode gerar uma desestabilidade da estrutura organizacional e esse produto A fortíssimo pode matar outros produtos potenciais, porque ele será um centralizador de recursos. Então é importante pensar nesta equidade dos recursos também, levar em conta estas características na distribuição dos recursos. Bem, uma outra forma de departamentalizar, então nós vimos, né, a departamentalização por função, o critério é a função que é executada. A departamentalização por produto/serviço, o critério é o produto ou serviço ali executado. E a departamentalização territorial, qual é o critério? Então ela também é chamada de departamentalização regional, diária ou geográfica. É o agrupamento de atividades de acordo com os lugares onde estão localizadas as operações daquela organização. Então qual é o critério? Lugar. Uma empresa de grande porte, ela pode agrupar suas atividades de vendas em diferentes áreas do Brasil. Ela pode ter uma unidade de vendas na região Nordeste, uma unidade de vendas na região Sudeste, uma unidade de vendas na região Sul, ou, né, nestas unidades, não só vendas, né, ela pode ter microempresas em cada uma destas regiões, envolvendo comercial, envolvendo produção, envolvendo ali finanças, envolvendo ali recursos humanos, uma série de funções estarão ali naquela região. Muitas vezes, as filiais dos bancos são estabelecidas desta forma, né? Então, nós podemos citar como exemplo. Um outro exemplo foi de uma empresa americana, a American Telegraph Company, a AT&T, muito famosa. Então ele estabeleceu suas divisões principais desta maneira. Uma divisão, né, a South Central Bell, a New England Bell, a Pacific Bell, a Mountain Bell e assim por diante. Ela foi criando pela área geográfica em que a organização atuava. Qual a grande vantagem? Um exemplo, né, um organograma antes. Então eu tenho, por exemplo, um tráfego aéreo. Tráfego aéreo, região norte, região sul, região centro-oeste. E as vantagens e desvantagens da territorial são semelhantes à departamentalização por produto, conforme eu disse. Ela permitirá a divisão e o foco da organização nas necessidades particulares daquela região. Vender para o estado de Goiás é totalmente diferente de vender para Brasília, que é diferente de vender para São Paulo, que é diferente de vender para o Rio de Janeiro. Então, tem necessidades regionais específicas. Então, vai permitir a divisão focar os seus esforços, os seus recursos escassos nas necessidades particulares de cada área geográfica. Quando a gente fala área geográfica. Mas exige uma coordenação e um controle da administração de uma cúpula central em cada região. Né? Então, para coordenar e integrar isso daí. Ainda voltando, né, um fator importante é, então qual que é a vantagem? A vantagem é criar uma expertise regional. Ok. E qual é a grande desvantagem? Novamente a duplicidade. Né? Eu vou ter uma duplicidade de funções nas regiões. Alguns podem perguntar, Carlos, mas tanto a de produto, quanto a territorial, quanto a por cliente, que é a próxima que nós iremos estudar, não geram essa duplicidade? Quando utilizar uma ou outra dessas, né? É quando esta expertise, essa especialização, justificar este aumento financeiro. Então, me aprofundar o conhecimento da minha organização neste cliente, ou nesse produto, ou nessa região, justificará o pagamento desta duplicidade? Se sim, devemos manter essa duplicidade, porque essa duplicidade não é
um aumento de custo. Essa duplicidade ela será, na verdade, revertida a partir desta expertise, dessa especialização, em um retorno financeiro para a organização ainda maior. Então depende, né, de cada realidade, depende da contingência. Próxima forma de departamentalização. Então vimos por função, vimos por produto e vimos a geográfica por território. Então, a departamentalização por cliente. A departamentalização por cliente consiste em agrupar os recursos, as atividades, de tal modo que vão focalizar o uso do produto ou serviço. Então, quem vai usar o meu produto ou serviço? A departamentalização de cliente ela é usada principalmente no agrupamento na área de vendas ou de serviços, nos processos de marketing que nós chamamos de segmentação de clientes. Então, eu vou ter um departamento feminino, um departamento infantil, um departamento masculino. Então, eu crio agrupamentos de recursos em função dos vários departamentos ligados aos clientes na minha organização. Tá? Aqui só um adendo, deixa eu até colocar, nós temos algumas formas de departamentalização nesse organograma, né? Esta primeira forma de departamentalizar, nós podemos chamar ela de quê, pessoal? De função. Tá? Esta segunda forma de departamentalizar aqui, nós podemos chamar por cliente. E essa terceira forma de departamentalização, nós poderíamos chamar por produto. Ok? Então aqui nós teríamos um organograma que representa uma departamentalização mista, com mais um tipo de departamentalização. O que nos importa neste caso é essa do meio aqui, que é a departamentalização por cliente, ok? Bem, isso é muito comum em lojas de departamento. Então, uma loja de departamento pode, por exemplo, ter uma seção para um grupo de 14 anos, de 14 aos 20 anos, uma seção para gestantes, uma seção de roupas masculinas, uma seção para bebês e crianças, enfim. Em cada um dos casos, o esforço de vendas pode concentrar-se nos atributos e necessidades específicas daquele cliente. Então, qual que é a vantagem? Novamente, é muito parecida com as anteriores. Permite que eu saiba tudo sobre aquele cliente. Em consultoria, por exemplo, vamos dizer que determinada empresa de consultoria vai ter um setor de consultoria para cliente, organização pública e um outro setor de consultoria para organizações privadas. Perceba que são clientes bem distintos. Né? Neste você entra por licitação, nesse você entra mais por indicação, nesse os projetos demandam mais tempo e o cliente não importa tanto com esse fator tempo, não é algo decisivo para ele. Neste aqui os clientes querem mais velocidade, mais agilidade. Então perceba que são duas clientelas diferentes e criar consultores específicos para cada um desses clientes, eu vou criar com isso um know-how específico, um conhecimento específico, porque vender na área pública é diferente de vender na área privada, né, para esses clientes. Qual a desvantagem? Muitas vezes a dificuldade de coordenação entre essas áreas, porque eu também crio os gerentes dos clientes mais importantes, como os grandes centralizadores de todos os recursos da organização, isso não é adequado. E a subutilização de recursos e a concorrência entre os gerentes para concessões especiais em benefício dos seus próprios clientes. Então, cada gerente vai estar brigando para que o seu cliente, né, para que o seu grupo de clientes tenha mais benefícios. Então, isso pode gerar uma competitividade, uma concorrência interna que, se ela não for bem direcionada, ela pode ser mais danosa do que trazer benefícios. Então, isso tem que ser muito bem dosado, sobretudo pela área comercial. Departamentalização por processo ou equipamento, muito utilizado nas indústrias. Então, qual é o critério aqui de homogeneidade? Para onde eu direciono as pessoas, as máquinas, os equipamentos? O critério é o processo produtivo. Então, o agrupamento de atividades é que vão se centralizar nos processos de produção ou equipamentos. Então, é muito encontrado, como nós falamos, em fábricas, e podem ser agrupadas, por exemplo,
uma área de perfuração, uma área de esmerilamento, uma área de soldagem, uma área de montagem, uma área de cabeamento, cada uma com seu conjunto de departamentos, de colaboradores atuando aí nesse sentido. Isso é muito comum também, encontrado, né, em organizações que utilizam muito o modelo taylorista de produção, entre elas os restaurantes de fast food, né, os de serviço rápido. Então algumas pessoas estão no micro setor ali de carne, outras estão fritando batatas, outras estão preparando bebidas, outras estão na montagem do sanduíche, outras estão no balcão de frente na área de atendimento, e o gerente vai estar outros estarão tirando pedido, e o gerente tentando coordenar todas essas áreas. Tá? Bem, qual é a vantagem e desvantagem? A maior especialização dos recursos alocados, então o profissional se torna um grande especialista. Isso também tem uma desvantagem, que pode ser a alienação desse trabalhador. Nós falamos isso na administração científica, né? O trabalhador especializado em apertar o parafuso direito da roda esquerda, e da hora que ele entra na empresa, da hora que ele sai, ele só faz essa atividade. Então ninguém faz isso melhor do que ele. Mas ele também pode se sentir desmotivado na medida que ele não percebe a importância do seu trabalho, as ligações anteriores e posteriores do seu trabalho são aspectos a serem pensados. E uma possibilidade de comunicação muito rápida entre as pessoas que estão trabalhando naquele processo. Né? Então, principalmente quanto a informações técnicas. Pessoas têm uma linguagem em que elas desenvolvem toda específica para aquele processo, para o uso daquele equipamento que nenhum outro colaborador sabe. Então, os colaboradores daquele setor, daquele processo, daquele equipamento, são colaboradores muito técnicos. Desvantagem, o colaborador perde a visão do todo, né, a visão sistêmica, para ter uma visão tecnicista, especializada, e a dificuldade, né, de flexibilidade restrita para ajustes nos processos de troca, porque ou eu treino, né, um colaborador multitarefa, como acontece no fast foods, na vida, né, então o colaborador ele tem condição de fazer esse rodízio e ele é estimulado a fazê-lo, então essa desvantagem ela cai por terra nessa perspectiva, mas se eu não fizer isso, eu vou criar um especialista muito apto, mas em uma atividade específica técnica ou em poucas atividades técnicas ligadas àquele processo ou aqueles equipamentos ligados a esse processo. Tá? Então, são essas as características. Um exemplo, né, numa fábrica de jeans, eu vou ter uma área de preparação, uma área de corte, uma área de estamparia, uma área de montagem, então, pelos processos ali executados. Outra forma de departamentalização que nós temos é a por projeto. Que departamentalização que é essa? Muito utilizado no segmento de construção civil, muito utilizado no segmento de tecnologia da informação, que evoluiu muito no estudo de gestão de projetos. Para isso, eu indico o estudo de um livro, que é o PMBOK, sexta edição, que é um dos mais atuais, né? É o mais atual no momento que esse vídeo está sendo gravado, mas o PMBOK, né, você pode buscar na internet e é uma fonte de referência de gestão de projetos. Então aqui as pessoas recebem atribuições temporárias, porque isso é a característica de um projeto. O projeto é algo que tem data de início e de fim definidos. Então, terminado o projeto, as pessoas voltam para suas atividades, para suas outras atividades de origem às quais vieram ou são desligadas da organização. Um exemplo, vamos dar na área contábil. Uma firma de contabilidade poderia designar como administrador do projeto um sócio, um contador sênior e 3 contadores júniores para uma auditoria que está sendo feita para o cliente. Então, qual que é o projeto? Auditoria. O gestor do projeto é o sócio, que contará com uma equipe formada por um contador sênior e 3 contadores júniores. Esta é a equipe do projeto auditoria. Terminado o projeto auditoria, o sócio volta para sua atribuição de origem, o contador sênior para sua outra atribuição de origem e os contadores júniores para os seus setores também de origem. Uma empresa do segmento manufatureiro, um especialista na área de produção, um outro profissional da área da engenharia mecânica e um químico, esses 3 profissionais poderiam ser indicados para desenvolverem um projeto, para administrarem um projeto, para um controle específico da poluição que está sendo gerada na caldeira da indústria, por exemplo, ou num fulão, em algum equipamento poluidor da indústria. Então, terminado esse projeto, sanado esta poluição, ou diminuída ou mitigada,
os gestores voltarão para as atividades de origem, as quais eles já ocupavam. É uma forma de departamentalização muito utilizada nos dias atuais, principalmente para organizações que exigem uma dinamicidade maior. Em cada um desses casos, o administrador do projeto seria designado para chefiar a equipe. Tem que ter um administrador de projeto. Detalhe, o administrador de projeto ele tem a plena autoridade sobre os membros da sua equipe para a atividade relacionada àquele projeto. Então ele tem autoridade plena. Isso é uma diferença importante na departamentalização por projeto e a departamentalização matricial por matriz, que nós vamos estudar logo, né, nos próximos slides. Então, departamentalização por projeto, o gerente do projeto tem autoridade plena, gravem isso, tá bom? Então eu tenho, né, um projeto A, um projeto B e um projeto C. Né? Então, tem os colaboradores que vêm de determinadas áreas para os projetos. Então, eu crio setores para cada um dos projetos da organização. Matricial ou matriz. É uma departamentalização muito parecida com a departamentalização por projeto. Parece demais. Porém, tem uma exceção. Essa departamentalização por matriz ela é utilizada em projetos que exijam um alto conhecimento tecnológico. No caso da departamentalização matricial por matriz, o administrador de projeto ele não tem autoridade de linha máxima sobre os membros da equipe. Por que não tem, Carlos? Se ele é o gerente do projeto. É porque nós estamos falando de um projeto altamente tecnológico. Então imagine que um membro do projeto, designado para esse projeto, ele vem de uma área química. Né? E eu tenho o gerente desse projeto. Esse gerente do projeto ele não tem condições de ter o conhecimento, ele tem um conhecimento sistêmico, mas o conhecimento técnico aprofundado, quem tem é o gerente, é o profissional da área química que veio, então ele tem autoridade técnica sobre o projeto, né, esse profissional da área química, e quando tem uma divergência técnica entre o gerente de projeto e o profissional da área química, quem responde é o setor ao qual ele veio. Então, o gerente do projeto ele não tem autoridade de linha sobre os membros da equipe. Em lugar disso, a organização do administrador de projeto é sobreposta aos vários departamentos funcionais, dando a visão de uma matriz. Então, como eu disse, essa departamentalização é utilizada por organizações de alta tecnologia, NASA, Dynamics, General Dynamics, Boeing, General Electric e outras, muitas organizações de tecnologia da informação em algum momento adotam a matricial, onde nós temos a existência de, também universidades adotam, nós temos a existência de cientistas, de engenheiros, de especialistas técnicos que trabalham em projetos ou programas muito sofisticados. Então, em construções mais complexas, em projetos de construção mais complexos, adota-se também a departamentalização por matriz ou matricial. Olha a figura, qual vantagem e desvantagem? A vantagem permite uma comunicação aberta e a coordenação de atividades entre os especialistas funcionais ela ocorre de uma maneira relevante e capacita a organização a ser mais dinâmica, a ser mais veloz, a ser orientada para a tecnologia. Desvantagem, os conflitos, né? Os choques de prioridade. O que é prioridade? O projeto que eu estou trabalhando ou a área a qual eu venho? Então eu posso ter um choque de prioridades quanto aos projetos que eu estou trabalhando. Isso tem que ser muito bem determinado, né, para que esse colaborador, ao ser designado para essa matriz, que ele, né, cumpra os prazos, porque essa parte administrativa, o gerente de projeto ele tem autoridade sim, ele só não tem autoridade quanto à parte mais técnica do projeto, mas quanto à condução, quanto ao retorno, ao feedback, a dar os recursos necessários a esse profissional, compete ao gerente de projeto, ele não tem autoridade final da parte técnica que responde. Então aqui nós temos uma figura que representa muito bem a departamentalização por matriz. Né? Então eu tenho o projeto A,
projeto B e o projeto C. Aqui eu tenho o gerente, né, dos projetos. Aí, para executar esse projeto A, eu precisei, e o B e o C, eu precisei de profissionais da área mecânica. Em algum momento eu precisei de profissionais da área de eletricidade. Então, quando esse profissional da área mecânica está aqui, da área de eletricidade está aqui, e acontece uma divergência em relação à área técnica com o coordenador de projetos, quem define o resultado técnico é o gerente da área de eletricidade. Mas para que serve então, Carlos? Ele é coordenador, ele acompanha prazos, ele faz um meio de campo para que esse projeto tenha uma continuidade. Mas a parte técnica, pela especificidade, é impossível o gerente do projeto A, B e C conhecer tudo sobre esse projeto, porque é um projeto de alta complexidade, certo? Seriam essas as características da matricial. Então, se eu te perguntar o que é que difere a departamentalização por projetos e a departamentalização por matriz. A de projetos, o gerente de projetos tem autoridade total sobre o projeto. A de matriz, o gerente de projetos tem uma autoridade administrativa sobre o projeto, mas a autoridade técnica vem da área a qual esse colaborador foi cedido. Então ele não tem autoridade total sobre o projeto, certo? Esteja atento a essas duas características de cada uma delas. E aqui nós temos a departamentalização mais adotada pelas nossas organizações, principalmente as organizações mais complexas. Quando você pega uma organização mais complexa, dificilmente você vai encontrar uma forma de departamentalização apenas. Então ela tem uma departamentalização mista. Então é claro que é aquela que utiliza mais de uma forma de departamentalização. Então quais são as departamentalizações expressas no exemplo aqui definido? Então eu tenho a departamentalização, o próprio nome já diz, por projeto. Eu tenho aqui a departamentalização por função, função comercial, função financeira, função projeto. E aqui eu tenho a departamentalização territorial. Então, pessoal, estejam atentos a isso, né? Saber dizer quais são os tipos de departamentalização presentes em uma departamentalização mista, tá bom? Princípios da departamentalização, quase findando a nossa videoaula. Então nós temos o princípio do maior uso, em que os autores apontam que o departamento que faz mais uso de uma atividade é este departamento que deve ter a responsabilidade sobre ela, é que deve ter a autoridade sobre ela. Então, quem mais usa determinada atividade é que deve estar sob o comando desta atividade, correto? Então, esses princípios eles servem para nós estudarmos as estruturas organizacionais das empresas. E talvez chegar à conclusão, por exemplo, olha, o princípio do maior uso não está sendo obedecido. Isso está gerando problemas dentro da estrutura organizacional. Princípio do maior interesse. Isso, inclusive, é um princípio básico de auditoria. O departamento que tem o maior interesse na atividade é quem deve supervisioná-la, né? Então, esse é um princípio até básico para uma outra área do conhecimento, que é a auditoria. Então, isso ajuda ao controle. Princípio da separação e do controle, muito na sequência do anterior. As atividades de controle devem ser separadas da atividade controlada. Eu não posso auditar o meu próprio processo. Eu não posso controlar o meu próprio processo, né? É necessário que outra parte realize. Ah, Carlos, então isso inviabiliza, por exemplo, uma organização de 3 colaboradores ou de 4 colaboradores apenas, que pode ter um resultado financeiro interessante, que pode ser uma organização que tem um desempenho interessante, a certificar-se, por exemplo, numa norma ISO 9001. Porque essa norma ISO 9001, Carlos, eu estudei, que ela exige que a gente faça auditoria interna. Então, no caso de ter tão poucos colaboradores, 2 ou 3 colaboradores, por exemplo, para a organização toda, eu teria que auditar o meu próprio processo. O que é que eu poderia fazer para solucionar este problema? Eu posso contratar uma organização externa especializada em auditoria e essa organização externa faria o papel de auditor interno na minha organização, justamente para respeitar o princípio da separação e do controle. Já fiz muito esse serviço. Auditoria em sistemas de qualidade, que não é para certificar, correto? Só para auditar,
não visando a certificação, em que a organização quer um olhar externo para ajudar no processo, ou porque quer adotar o princípio da separação e do controle, tem poucos colaboradores, né, para contribuir nessa perspectiva. E por último, o princípio da supressão e da concorrência. Eliminar a concorrência entre os departamentos, agrupando atividades correlatas no mesmo departamento. Então, muitas estruturas organizacionais acabam, devido à forma que elas dividem as suas unidades organizacionais, aumentando a concorrência entre os setores, podendo gerar esta concorrência uma situação não adequada, de baixos resultados. E finalizando, o conceito de diferenciação e integração também é importante dentro da departamentalização. A diferenciação, ela estabelece que as atividades diferentes devem ficar em departamentos separados. Então a diferenciação ela ocorre quando o fator humano é diferente, quando a tecnologia e a natureza das atividades são diferentes, quando os ambientes externos são diferentes, quando os objetivos e as estratégias são diferentes. Perceba então, a sua organização ela é baseada mais no princípio da diferenciação, ou seja, quanto mais os recursos, quanto mais as atividades são separadas, são diferentes, mais nós iremos mantê-las em departamentos separados. Então é uma organização mais diferenciadora? Ou a sua organização é mais integradora? A integração ela estabelece que quanto mais as atividades trabalham integradas, mais razões para ficarem no mesmo departamento. Então, os fatores de integração são, entre os fatores, né, de integração, nós temos a necessidade de uma adequada coordenação. O mundo do trabalho hoje tem exigido que as organizações se integrem mais, sejam menos verticalizadas, em que o trabalho seja mais colaborativo entre as unidades organizacionais. Para isso, modelos de estruturas organizacionais mais modernas têm sido adotadas, entre elas a administração por processos ou a gestão por processos, ou a gestão de processos, são conteúdos distintos, todas essas três palavras ditas, mas gerenciar a organização pelos seus processos permite essa integração maior. A departamentalização por projeto e a departamentalização matricial são departamentalizações muito utilizadas hoje nas organizações mais modernas, visando uma maior integração. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com esta videoaula. Qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer troca de conhecimento, meu e-mail, fica o contato do meu e-mail. Um abração, faço votos de bom proveito em relação ao tema departamentalização. Um abraço, fiquem na paz.